Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos trazer para vocês a nossa nona reflexão do canal Momento Blessed com Drica Silva, com o tema Jesus nunca se atrasa, ele chega no tempo certo. Parte 1, Marta, com o subtítulo A Boca Fala, mas só Jesus esquadrinha o coração. Então é isso, gente. A nossa história bíblica de hoje é a sequência da minha história, do meu testemunho, que foi contado há uns 3 vídeos atrás, mais ou menos, 4 vídeos atrás, e também do estudo, passado, que eu fiz, da 8ª reflexão. Então, vamos para o Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 17 ao 28a. Mas antes, vamos orar, pessoal? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, meu Deus, por este dia, por este tempo, por este momento em que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença, buscando a Tua face. Senhor, eu sem Ti não sou nada, então capacita-me, Senhor, a transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem, tal qual ela é, pura, simples, Pai, fácil de se compreender. Que o Senhor venha sobre mim, que Teu Espírito Santo venha sobre mim me capacitando e também me instruindo naquilo ao qual devo falar. E que os meus amados que estão me ouvindo tenham também o devido entendimento acerca daquilo que nós vamos abordar agora no nosso capítulo de João 11. Vem sobre nós, Senhor, e que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, venha sempre nos trazer sabedoria, discernimento e entendimento acerca daquilo que o Senhor quer falar ao meu coração e ao coração de quem me escuta. Então, Senhor, toma total controle sobre este momento, sobre esta palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Amém. Então, feita a oração, vamos para os nossos versículos, Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias, pessoal, 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros, ou 15 estádios, como outras versões nos trazem, de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Então, este é o trecho que nós vamos abordar hoje, de João 11, dos versos 17 ao 28a. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma observação, que eu tinha ficado da nossa ministração passada, da reflexão passada, que eu não tinha certeza qual era a distância entre onde Jesus estava com os seus discípulos quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo e onde ficava a aldeia onde Marta, Maria e Lázaro moravam.
Então eu fiz uma pesquisa, né, sobre isso para trazer aqui para vocês. Então eu vou trazer essa observação inicial. A distância entre onde Jesus estava com os seus discípulos e a casa de Maria e Marta e Lázaro, na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, variava. Mas geralmente ela era curta, pois Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros, gente, 3 quilômetros, raciocina, ou 15 estádios de Jerusalém, sendo uma aldeia próxima onde Jesus frequentemente se hospedava. Então, frequentemente, quando ele ia a Betânia, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram muito amigos, né? Então, Jesus estava em Betabara, na Pérea, que ficava a oeste de Betânia, cerca de 1 dia de viagem. Prestem bem atenção nesses detalhes, gente. 1 dia de viagem. Ou seja, levaria 1 dia para os mensageiros de Marta e Maria chegarem até Jesus, darem a notícia que Lázaro estava enfermo e voltarem, né? Então, ou seja, 1 dia para ir, 1 dia para voltar, né? Com o recado, né? Então, notem que nós estamos destacando, olha o destaque, nós estamos destacando a proximidade física do lugar e não os dias que Jesus demorou após Lázaro adoecer. Porque após ele receber essa mensagem, ele ainda permaneceu neste lugar de Betabara, na Pérea, ainda 2 dias, né? Então não se trata da distância, se trata que ele demorou ainda um tempo para ir até onde Maria, Marta e Lázaro estavam. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, meus amados, é que a demora não foi por causa da distância. Como nós vimos, o lugar era perto. Porém, sabemos que havia um propósito divino em todo o contexto da história que veremos no decorrer dessas próximas semanas, porque isso não vai terminar aqui. Nós vamos mastigar, bem mastigadinho, nós vamos ruminar essa palavra, vamos ir, vamos voltar, para que fique bem claro, né, aquilo que Deus está querendo falar comigo e com você. Então, o propósito da demora de Jesus foi para que a morte de Lázaro acontecesse, ou seja, foi proposital, né? Ele esperou que ele morresse para depois ele ir. Então, o propósito da demora de Jesus foi para que a morte de Lázaro acontecesse, permitindo-lhe, ao chegar, exortar, repreender e ministrar o coração de Marta e também de demonstrar o seu poder sobre a morte e sobre a vida, declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, como está no verso 25. Fazendo assim com que muitos crescem nele. Por isso Jesus falou aos discípulos no verso 15. Lembra que eu ficava muito alegre, que eu falei que eu ficava muito alegre quando eu lia algo assim? Porque depois dessa fala a gente sabe que vem algo extraordinário, né? Então o que Jesus fala no verso 15? Que para o vosso bem eu estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Depois desse estudo de João 11, meus amados, você nunca mais verá Marta e Maria da mesma forma. Então, vamos lá? Eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. No decorrer do nosso estudo, eu gostaria que você me dissesse nos comentários que tipo de crente é você. Se você é o crente tipo Marta ou se você é o crente tipo Maria, né? Então agora vamos para o nosso estudo nos versículos do 21 ao 27. Então nós vamos para o diálogo entre Jesus e Marta. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai
ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você aí que me escuta, você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então nós vamos analisar agora, meus amados, algumas atitudes de Marta. Vamos trazer aqui uma análise acerca das atitudes destas falas de Marta. Então a primeira atitude, no verso 21 e 22. Marta fala verdades incríveis sobre Jesus com a boca. Porém, será que ela acreditava verdadeiramente em seu coração acerca daquilo que ela declarava? Por que eu coloco em dúvida, em xeque, essas falas de Marta diante das respostas de Jesus? Então a gente percebe que muitas vezes a gente analisa Marta como uma mulher de fé, né? Como uma mulher de fé. A gente olha para as declarações dela, verdadeiramente eram declarações absolutamente verdadeiras, né? Então eu questiono com vocês, será que era tão forte a fé dessa mulher ao ponto de dizer mesmo agora? Ou seja, mesmo depois de todo o ocorrido, de elas terem mandado buscar Jesus, Jesus ter demorado, Jesus ter chegado atrasado, Lázaro já está morto há 4 dias, né? Mesmo agora, depois de todo esse contexto, né? Como a morte do irmão dela, ela acreditava que Jesus daria tudo, ela acreditava que Deus daria tudo o que Jesus pedisse? O que é que você acha? Você acha que Marta verdadeiramente acreditava que Deus daria tudo o que Jesus pedisse? Eu não estou falando acerca do que Deus é capaz de fazer, eu estou questionando a fala de Marta, que ela diz: mas mesmo agora eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele te dará, Ele te concederá. Né? Então vocês acham mesmo que ela falou crendo com todo o seu coração naquilo que ela declarava ou não? Então nós vamos ver assim um pequeno parênteses aqui, né, de uma aulinha, né, de português rápida, só pra gente analisar a intensidade da fé de Marta. Então vamos ver, né? Percebam a expressão mesmo agora. Mesmo agora. O que significa essa expressão? Ela é uma locução adverbial temporal que enfatiza que uma ação está ocorrendo neste exato momento, sem atrasos ou pausas. Ela reforça a ideia de imediatidade e simultaneidade com o momento presente. Imediateidade e simultaneidade, né? Neste momento preciso, ou seja, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. A ênfase na palavra mesmo serve para eliminar qualquer ambiguidade de tempo futuro próximo ou passado recente, fixando a ação no presente pontual. Então, pessoal, com base nessas informações e nas primeiras declarações de Marta, vocês acham que ela era uma mulher de fé verdadeiramente ou não? Coloque aí nos comentários para nós. O que é que você acha acerca das primeiras declarações de Marta, né? Deixa aí pra gente nos comentários a sua opinião e vamos para a primeira exortação de Jesus, dando-lhe forças e dizendo implicitamente: esta história não termina assim, Marta.
essa história não vai terminar desse jeito. Eu só quero que você entenda e quero que você creia, né? Essa história não vai terminar assim. Então o verso 23 ele vai dizer assim: o seu irmão vai ressuscitar. Então nós vamos, diante disso, Jesus já fez a primeira exortação, dando força para ela, né? Dizendo: olha, mesmo que ainda aparentemente parece que eu cheguei atrasado, eu tô te falando que que Lázaro vai ressuscitar. Que Lázaro vai ressuscitar. Então, vamos ver qual é a atitude dela diante dessa força, né? Dessa exortação que Jesus está dando aí para Marta, né? Bora ver. Então, pensem comigo. Uma pessoa que diz no verso 22: mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E quando ela fala, e quando Jesus fala, seu irmão vai ressuscitar, ela responde no verso 24: na ressurreição no último dia. Será que Marta queria impressionar Jesus com declarações lindas e verdadeiramente verdadeiras em toda a sua essência, porém vazias e ocas em seu coração? Será? Porque quantos de nós, meus amados, muitas vezes a gente tá querendo impressionar Jesus como se fosse possível, né? Fazendo orações lindas, toda floridas e cheias de coraçãozinho. Orações, a gente selecionando palavras que a gente vai falar nas nossas orações para Jesus, nas nossas declarações. E muitas vezes o nosso coração tá triste, tá magoado, tá chateado, porque a gente queria muito uma coisa e aconteceu de outra forma. E muitas vezes nós culpamos Deus por essas coisas. E a gente quer enfeitar o pavão como se fosse possível enfeitar o pavão, fazendo orações, declarações, como se Jesus não perscrutasse o nosso coração, não esquadrinhasse o que está dentro da gente. Jesus, ele nos perscruta, ele nos esquadrinha, ele sonda o nosso coração ao ponto de saber o que a gente vai falar antes mesmo de a gente proferir qualquer tipo de palavra, antes de qualquer palavra sair da nossa boca. Então vocês acham que verdadeiramente é possível a gente impressionar o nosso Senhor Jesus? Porque uma coisa, meus amados, é o que a gente fala com a boca, e com certeza pode ser também da boca para fora e sem intencionalidade, sem intenção nenhuma, entendeu? Porque quando o crente age com intencionalidade, ele age com propósito. Aqui ela estava falando essas coisas sem intencionalidade. Outra é o que falamos e cremos com o nosso coração com intencionalidade. A boca fala, mas só Jesus esquadrinha o nosso coração. Jesus sabia o que estava no coração de Marta e não era o que ela estava declarando, pelo menos não acerca de crer em tudo. Vocês acham mesmo que Marta cria que Jesus podia fazer tudo? Responde para nós aí nos comentários. Vocês acham que Marta acreditava que Jesus podia fazer tudo? Ela declarou que sim, que tudo que Jesus pedisse ao Pai, ele concederia. Com a boca ela declarou isso, mas vocês acham que ela cria verdadeiramente que Jesus podia fazer esse tudo em caixa alta? Esse tudo da Marta está com problema, vocês não acham? Eu acho que tá, né? E vocês, o que é que vocês acham? Vocês não acham que esse tudo da Marta tá com problema, né? Nesse tudo dela não incluía, sabe o que, meus amados? A ressurreição. Porque quando ele diz para ela, o teu irmão vai ressuscitar, ela diz: ah, Senhor, só lá no último dia, isso não é para agora não, né? Já acabou, já tem 4 dias aí, ó, 4 dias já mortinho da Silva lá,
dentro lá da cova lá, com uma pedra lá e tudo, tá todo bonitinho lá, enfaixado. Agora não, sabe? Agora não é pra esse momento não é pra isso, sabe? É só lá no último dia. Então vocês acham mesmo que ela acreditava que o que ela falou, ela verdadeiramente cria aqui dentro? Para mim, ela falou aquilo para impressionar Jesus, porque ele vai exortá-la e depois lá na frente, que não vai ser agora, ele vai repreendê-la. Então prestem muita atenção que eu estou esmiuçando cada versículo com detalhes, mastigando, para que a gente compreenda que muitas vezes as coisas que estão assim toda floridazinha, cheia de coraçãozinho, não é muito bem aquilo, né? Muitas vezes tem coisas ali dentro que a gente precisa olhar com os olhos espirituais e pedir para o Senhor nos trazer entendimento e discernimento, aquilo que Ele está querendo nos ensinar através daquela história, porque cada história, cada contexto, cada texto que tem na Bíblia, ele tem um ensino para nós, ele não está ali por acaso. Então essa história de Marta não está ali por acaso, gente. A morte de Lázaro não está ali por acaso. A situação depois, a reação de Maria também não está ali por acaso, que nós vamos ver na 10ª reflexão, que não vai ser agora a gente vai abordar só Marta. Então nada ali está por acaso. Então nesse tudo dela não tinha a ressurreição. Ou seja, aquele tudo que ela disse que se Jesus pedisse para Deus, ele concederia, não estava incluso a ressurreição. A fé dela ia até um ponto onde pudesse ser feito um milagre de cura. Afinal de contas, ela deve ter visto o Senhor operar inúmeros milagres. Senão, não mandaria chamar Jesus para curar seu irmão. Ela não teria mandado chamar Jesus. Ela sabia o que Jesus era capaz de fazer, né? Eles eram amigos e ela sabia que Jesus não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa comum. Porém, ela nunca havia visto ele ressuscitar um morto. E para crer neste tipo de milagre, precisa-se ter uma convicção verdadeira, autêntica de quem é Jesus. Então, não. Ela não creu que seu irmão iria ressuscitar ali naquele momento. Amados, em Isaías 29:13 nos diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Ou seja, aprendem aquilo, mas não compreenderam a essência daquele ensino. Marta fazia declarações, queridos, verdadeiras, válidas e autênticas. E como eram válidas e como eram autênticas, porém vazias para a sua vida, para a vida dela era vazia. Porque a incredulidade a cercou quando seu irmão morreu e desnudou o coração dela, mostrando que a sua fé ainda precisava ser trabalhada. Quantos de nós, muitas vezes a gente está declarando as coisas com a boca, mas verdadeiramente a gente não crê que Jesus é capaz de fazer aquilo que a gente está falando. A gente aprende através da pregação da palavra muitas coisas, mas você só vai ter esta convicção de quem Jesus é e do que Ele pode fazer, do que Ele faz, quando você verdadeiramente estuda a palavra e conhece e busca um relacionamento com Jesus, de comunhão, intimidade. Permite que Ele traga um avivamento para o seu coração. Mas isso só acontece também quando há arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão, não há rendição, não há entrega. O primeiro passo
começa pela confissão, pelo arrependimento de pecados, daquilo que você pensa, que você faz, que você fez. Então você confessa, se arrepende, pede perdão para Deus, aí Jesus vem, nos perdoa, aí vem a entrega, vem a rendição, com humildade, porque os soberbos, nanananinha, Deus aborrece os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, quando a gente se aproxima de Jesus com humildade, com mansidão, a gente abrindo, rasgando, não só as vestes, porque naquela época eles muito rasgavam as vestes, né? Em demonstração de arrependimento, luto, de uma série de coisas, eles rasgavam as vestes, era algo cultural deles, né? Mas hoje a gente rasga o nosso coração diante de Deus. Então, Marta, ela fazia essas declarações verdadeiras, válidas e autênticas, porém para a vida dela era oca, era vazia, porque depois que o irmão dela morreu, que Jesus não foi, não atendeu, e o irmão dela morreu, veio a óbito, eu acho que o coração dela se encheu de incredulidade, né? Quando aconteceu isso, e quando Jesus chega, ele desnuda o coração dela, porque ela começa a falar, e ele prova. Porque quando a gente declara alguma coisa para Jesus, o Senhor nos prova acerca daquilo que nós estamos falando, para ver se a gente está falando de verdade, de todo o nosso coração, ou se é fogo de palha. Ele nos prova. Quando não é Deus que nos prova, é o próprio diabo que vem nos tentar, vem nos provar para mostrar para Deus que a gente não é tudo aquilo que a gente está mostrando para Deus que a gente é, como se Deus não conhecesse, como se Deus não soubesse, né? Mas quando Deus, ele vem e prova. Deus veio e provou Marta, né? Dizendo que Lázaro ia ressuscitar, e depois vem todas as declarações que ela vai fazendo, uma atrás da outra, né? Mostrando que a fé dela ainda precisava ser trabalhada. E é isso que Jesus veio também para fazer quando houve a demora dele de chegar ali na aldeia de Betânia. Então é isso que Jesus vai fazer no próximo versículo. Jesus, ele vai exortá-la pela segunda vez. Então, a segunda exortação de Jesus está nos versos 25 e 26, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui já era para Marta prestar atenção naquilo que estava declarando diante do Senhor, quando ele a exorta pela segunda vez, dizendo: ei, Marta, presta atenção, filha, no que eu vou te dizer agora, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Percebam que quando o Senhor faz a declaração de quem Ele é, em seguida Ele pergunta a ela: você crê nisso? Quando Ele declara quem Ele é, Ele pergunta para ela, Ele encerra com uma pergunta: você crê nisso? Jesus está buscando tratar com Marta porque a ama e quer que ela seja liberta, curada, autêntica e livre para adorá-lo em espírito e em verdade. Uma pessoa que simplesmente vive o que declara porque crê. Porque crê, simples assim. Quando Jesus faz a declaração dos versos 25 e 26, ele quer nos dizer que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. João 3,16b. Ou seja, somente a fé em Cristo Jesus concede-nos vida eterna, garantindo-nos a vitória final. O que significa que a morte não tem domínio sobre os que creem, mas isso é para os que estão em Cristo, para os que creem nele. Em resumo, meus amados,
Crer em Jesus significa ter uma conexão com Ele, que transcende a morte, garantindo que a alma viva para sempre com Deus e que o corpo será ressuscitado para a vida eterna, sem a morte ter a última palavra. Ele a exorta dizendo que Ele é a ressurreição e a vida, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, que era o caso do irmão dela. Creu em Jesus, morreu. Só que no caso a gente não morre, né? A gente dorme, né? Ele tá dormindo ali. Então era o caso do irmão dela. E quem vive e crê nele não morrerá eternamente, porque Jesus veio para nos dar vida eterna com ele. E a questiona se ela crê no que ele acabara de lhe falar. Gente, isso é tão forte, sabe? Porque a gente percebe que Jesus não desiste da gente. Ele fica insistindo, trabalhando, né? No nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, né? Ele fica cutucando para ver o que vai sair. Qual vai ser a próxima pérola, né? O que a gente vai falar para que também ele possa nos tratar. É dessa forma que muitas vezes o Senhor trata conosco. Então já era o suficiente para Marta olhar para dentro de si e dizer: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha pouca fé. Demonstrando humildade e a luta, gente, é uma luta. A luta que há entre a fé e a dúvida. Vocês não acham, meus amados? É uma luta diária entre a carne e o espírito, entre a fé e a incredulidade. É uma batalha diária que nós sofremos aqui, de tantas bombas sendo lançadas direto, né, na nossa mente, que a gente precisa verdadeiramente estar blindados, mas a nossa armadura não é daqui dessa terra. A nossa armadura é espiritual, como o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada da palavra, o escudo da fé. Essas são as nossas armaduras contra este mundo, né? Então vem aí a terceira atitude de Marta. Nesse momento, gente, foi a mais linda declaração que a Marta deu, porque Jesus é verdadeiramente o que ela declarou acerca dele. Está nos versos 27. E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta estava diante do homem que ela afirmou com convicção ser o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela estava frente a frente com ele. E antes ela afirmou que tudo o que ele pedisse naquele momento a Deus, ele o concederia. Mas quando Jesus diz que o irmão dela vai ressurgir, ela diz que só no último dia. Que história é essa, não é, amados? O que vocês acham? A Marta está sendo contraditória ou não? Ela cria realmente, ou a fé dela estava assim oscilando, né, precisando de um toque especial de Jesus? Nós temos princípios fundamentais que qualquer ação ou declaração feita para Deus deve ser baseada na fé. Coisa que a Marta estava vacilando entre crer e duvidar do que realmente Jesus era capaz de fazer por ser o Filho de Deus. Então ele nos deixou essa história registrada na Bíblia como exemplo para não cochearmos entre a fé e a dúvida, para nós vigiarmos a nossa boca, intenções e o nosso próprio coração, para não querermos ser quem nós não somos e carregarmos um fardo pesado com facetas criadas para impressionar pessoas, o mundo e o próprio Senhor Jesus, o qual não se deixa impressionar por palavras. Quantos de nós, queridos, somos um pouco de Marta em nossas vidas? Quantos de nós somos um pouco de Marta em nossas vidas, querendo viver o extraordinário, o sobrenatural,
de Deus, declarando coisas legítimas e verdadeiras, só que com um porém. Nossas ações não condizem com as nossas palavras. E aí é que mora o perigo, porque podemos até enganar as pessoas, o mundo, mas jamais a Deus. Infelizmente, há muito de Marta em cada um de nós e precisamos lutar contra essa hipocrisia, seja ela religiosa ou em outras esferas da nossa vida e sociedade que vivemos. Se não temos fé o suficiente para mover o milagre sobrenatural e fazermos sair virtude de Cristo apenas tocando na orla das suas vestes, então sejamos sinceros com o nosso Senhor e peçamos ajuda nas nossas áreas débeis em nossa vida, para que o Espírito Santo gere fé em nós, para movermos o coração de Deus em nosso favor. Não adianta, amados, a gente fingir. Para Deus isso não cola. A gente consegue fingir, colocar máscara, criar facetas para as pessoas aqui na terra, ao nosso redor, na empresa onde se trabalha, na escola, na faculdade, né? Até na igreja. A gente muitas vezes consegue fazer facetas, colocar máscaras, né? Vai, tudo, consegue enganar, né? Só que Deus não. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca, né? Então é muito mais fácil a gente ser sincero, né? A gente se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz sozinha, eu não sou capaz de vencer esse pecado, eu não sou capaz de fazer isso sozinha, eu não sou capaz de agir da forma correta como o Senhor espera que eu haja sozinha. Eu preciso muito da tua ajuda. Me ajuda, Senhor, socorro, me socorre, porque aí sim a nossa sinceridade com Deus, a nossa verdade que há dentro de nós com Deus, vai gerar no Senhor justamente essa questão de Ele vir ao nosso encontro, né? E nos tratar, e nos curar, nos sarar, nos ajudar naquelas áreas onde a gente ainda é frágil, ainda é fraco, ainda é débil, né? Quando a gente pede socorro de verdade, verdadeiramente com aquela intenção, aquela vontade de mudar, Deus vem e nos socorre. Ele não vai ficar de braços cruzados olhando a gente se debater sozinho. Ele vai lutar as nossas batalhas, Ele vai lutar junto com a gente, nos ajudando a vencer todas essas coisas para chegar onde Ele quer que a gente chegue. Então não adianta a gente tentar enganar o Senhor com palavras que a gente não acredita e que a gente não vive. Então, meus amados, vamos pedir perdão para Deus e reconhecermos a nossa incapacidade, pois a nossa entrega, rendição e humildade nos ajudarão a tocar não só a orla das vestes de Cristo, mas o coração dele, e veremos a sua glória, não porque mereçamos, a gente não merece nada. Tudo é graça, é favor imerecido, mas não foi de graça. Teve um preço. A graça para nós teve um preço para Cristo. E também quando nós nos aproximamos de Cristo, nós temos que carregar nossa cruz e segui-lo. Ou seja, há um preço também em seguir a Cristo. Você está disposto a pagar esse preço para seguir Jesus? Então, queridos, é muito sério, né, aquilo que nós vivemos. Então, meus amados, se a gente está disposto a entrar nesse lugar, né, nesse lugar de entrega, de rendição, de humildade, né, para tocar não só na orla das vestes do nosso Senhor, mas tocar no coração do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver a sua glória. Não porque mereçamos, mas porque Ele é bom e Ele é galardoador dos que o buscam com o coração quebrantado
e humilde, ele não rejeita. Por isso, meus amados, Jesus combate e condena principalmente a hipocrisia religiosa, afirmando que o povo o honra com os lábios, mas o coração deles está longe, adorando em vão com preceitos humanos, querendo impressioná-lo como se isso fosse possível. Temos que ter cuidado com as motivações erradas, porque Jesus olha o que está dentro do nosso coração e as intenções que estão em cada palavra, cada gesto ou cada atitude nossa para com Ele, para com o próximo. Sabe por quê, meus amados? A verdadeira impureza não vem do que entra pela boca, mas do que sai dela, ou seja, do coração, como maus pensamentos, iras, ressentimentos, maledicência, pornografias, calúnias e etc. Conforme podemos ler em diversas passagens e explicações detalhadas nas Sagradas Escrituras. Então, Marta, após responder o Senhor, ela vai, saindo de fininho e vai chamar Maria, como nós vemos no verso 28a. E depois de dizer isso, foi para casa. Mas, amados, esta história não acaba aqui. Não acaba aqui esse diálogo entre o nosso Senhor Jesus e Marta. Nós teremos mais aprendizados sobre este assunto lá para frente. Por agora, nós encerramos aqui o nosso estudo, a nossa nona reflexão, e na nossa próxima reflexão, a 10ª reflexão da Palavra de Deus, nós daremos sequência com o mesmo tema, com outro subtítulo. O tema é Jesus nunca se atrasa, ele chega no tempo certo, parte 2, Maria, com um subtítulo, uma adoradora por excelência. Quem você gostaria de ser? Marta ou Maria? Eu acho que há um pouquinho de cada em cada um de nós. Um beijo no coração e God bless you!